esta semana à sexta-feira, altura para falarmos aqui um bocadinho de basquetebol. Eu e o meu amigo Ricardo. Como é que tu estás, Ricardão? Estou bom? ótimo, mas estavas-me a gritar aqui aos ouvidos. Estava-te a antes de gritar? começarmos a gravar. Antes de começarmos a gravar, não estava tão intenso. Estavas a falar com o teu tom doce, a explicar que estavas a pensar fazer já mais filhos para teres mais baixa. Sim. Mas agora estás entusiasmado. Pá. Nota-se o teu entusiasmo pelo regresso ao trabalho. Meu amigo, não, isso é zero entusiasmo, zero. Eu até sou uma pessoa motivada por inerência do meu ser, mas não. Não. Aliás, é insano que em Portugal seja só um mês de licença de paternidade. Para o ano acho que vai passar a ser 2, mas absolutamente insano. Porém, como já disse aqui várias vezes, este é o ponto alto da minha semana, ainda que a minha semana seja mais curta, que é estarmos aqui a falar um bocadinho de basquetebol, de NBA, e temos aquele clichê das duas palavras mais bonitas, não é? Da NBA, Game 7. Não é na final, mas se calhar até é, não é, Ricardo? Se calhar até é. Sim. É verdade. Olha, vamos ter jogo 7. Tens conseguido acompanhar os jogos? Tenho, sim, senhor. Sabes que eu organizo com biberões pelo meio. Organizo a fome da minha criança consoante. Estou a brincar, não, mas tenho conseguido. Houve já 2. Diz. Seria incrível, tu já estares a habituar a criança a comer só no horário das 3 da manhã, que é para poderes ver os Lakers futuramente. Na próxima época, para habituar já o relógio biológico dela a acordar às 3 da manhã com fome. A minha criança só vai estudar na escola à noite. Não vai andar cá à escola de dia, que isso é muito cedo. Não. Mas deixa-me dizer que já houve 3 jogos desta série que eu vi em diferido. Portanto, também tive essa disponibilidade. Olha, nós não falámos desde que começou a série. Portanto, nós não falámos de tudo o que tem acontecido e depois já vamos falar também da outra série. Mas eu queria, antes de começarmos a analisar aqui o que pode ser o jogo 7 e o que vimos para o jogo 6, queria só falar aqui de uma coisa que até tenho recebido algumas mensagens sobre isso, que é, tu sentiste no final daquele jogo 1, independentemente de quem ganha esta série, de quem ganhar o título este ano, sentiste que aquele jogo 1 foi o buzzer beater do Michael Jordan contra os Cavaliers, o jogo dos 40 e tal pontos do LeBron contra os Pistons, dos 18 pontos seguidos, ou seja, sentiste que foi aquele primeiro momento que vamos recordar quando o Victor Wembanyama ganhar 3, 4 MVPs, 3, 4 títulos, vamos dizer que começou tudo, ou pelo menos o agarrar a garganta da liga começou ali naquele jogo 1 dos 40 e tal pontos, 20 e tal ressaltos. É possível, acho que é um jogo que vai ser muitas vezes recordado quando falarmos da carreira do Victor Wembanyama, e não vão faltar motivos para falar do Wembanyama ao longo da sua carreira, mas esse momento é possível que venha a ficar marcado na história. Mas há uma nuance interessante, porque estás a compará-lo ali com grandes momentos de grandes figuras da história da NBA. Mas ao contrário desses grandes momentos, dessas grandes figuras, este foi o primeiro jogo do Wembanyama em playoffs. O primeiro. Final de conferência, queres dizer? De final de conferência, sim. Não, estamos de acordo, sim. É este nível. Pode ser este nível, podemos estar aqui a falar realmente de... Vamos ver. É incrível. Tudo o que ele faz, e nota-se a forma como os Thunder e terceiros têm conseguido ter alguma influência nesta eliminatória. Vou tentar conter-me para não falar de arbitragem, porque tem sido uma coisa que me tem irritado bastante. Mas de facto, quando ele consegue ter impacto e colocar em campo tudo aquilo que pode fazer nos dois lados do campo, e esta noite foi um exemplo disso, esse jogo foi um exemplo disso. É muito difícil ganhar aos San Antonio Spurs, mesmo sem terem experiência, mesmo sem terem um treinador, mesmo com um treinador rookie, mesmo com todas as condicionantes, é muito difícil ganhar-lhes. Olha, tenho visto, portanto, a Victor Wembanyama tem tido uma série, até do ponto de vista energético, irregular, digamos assim. E depois tenho visto muitas pessoas que, quando ele joga mal, nomeadamente o jogo 5, nomeadamente se calhar o jogo 2, ou o jogo 4, exato, o jogo 4 eles ganharam o jogo 3, ele devia
estar mais no pintado, não lançar tantas vezes de 3, ignorando que os Oklahoma City Thunder, por alguma razão, nos últimos 2 anos foram uma defesa absolutamente histórica e com uma premissa muito clara de defender o pintado. Aliando a isto o facto de jogadores como Castle, Fox, Harper, 2 deles até a jogar condicionados, nomeadamente o Fox, o Harper ontem já mostrou estar um bocadinho mais disponível fisicamente, mas aliando que não são grandes atiradores de 3 pontos, é muito difícil. Eu estava a ver aqui, antes de entrarmos no ar, uma série de clipes que alguém cortou, de momentos em que o Victor Wembanyama tenta penetrar de alguma forma, seja em um contra um, ou seja, ganhar posição para receber a bola. E a quantidade de jogadores, já vamos falar da questão da agressividade excessiva ou não, mas a quantidade de jogadores que têm a mão ali, que não é só o defensor dele, é depois o Caruso, é depois o Cason Wallace, é o próprio Shea, todos os jogadores que conseguem ficar à frente do Wembanyama, ter as mãos na zona do Wembanyama. É muito difícil nós podermos dizer aqui que ele devia estar sempre na área pintada. É quase impossível, a não ser que ele fosse o Shaq, é que conseguiria passar 48 minutos num jogo, ou 38 minutos num jogo, lá, a castigar o adversário. Portanto, é perfeitamente normal que ele, eu estava aqui a ver o shot chart dele nos jogos, é perfeitamente normal que ele esteja a tentar 6, 7 triplos por jogo, porque chegas a uma altura que fisicamente também é difícil ter essa disponibilidade. Essa é também uma diferença que ele tem em relação ao Shaq, não é? Que ele não é um jogador unidimensional no ataque, não é um jogador que só sabe jogar de costas para o cesto, só sabe jogar lá dentro, não, ele pode fazer mais coisas e por isso convém-lhe também variar um bocadinho o que ele coloca dentro do campo para poder oferecer mais ameaças à defesa e a defesa ter que trabalhar todas as áreas ofensivas do seu jogo. Ainda ontem, lembro-me perfeitamente, depois dele marcar aqueles triplos logo no primeiro período, ele recebe uma bola nos 3 pontos, faz uma finta de lançamento e o Hartenstein sai disparado a tentar desarmar o lançamento e ele depois entra em drible e até faz um floater ali para não fazer falta no Shai Gilgeous-Alexander que apareceu lá em baixo. Mas, quer dizer, nunca o Isaiah Hartenstein vai abafar o Victor Wembanyama, quer dizer, o release point do Victor Wembanyama são 3,20 metros, é acima do tamanho do cesto. E o Hartenstein, mas o facto de ele ter essa ameaça e tu teres a memória muscular, quando alguém lança 3 pontos, é? contestas, mas uma coisa é quando estás, levantares o braço, tentas criar ali uma mancha visual à frente dos olhos, qualquer coisa. Outra coisa é saltares, tirares os pés do chão e ficares completamente fora da jogada, que foi o que aconteceu com o Isaiah Hartenstein. E, portanto, o facto de ele ter essa ameaça que o Shaq não tinha, permite-lhe fazer mais coisas. Sim, mas okay. A mim o que me tem surpreendido dos Spurs não conseguirem colocá-lo perto do cesto é a forma como não estão a conseguir colocar perto do cesto. Eles tentam sistematicamente que isso seja através de bloqueio direto e rolar para o cesto. E aí a grande desvantagem que ele tem em relação ao Shaq, que é ele não tem físico e portanto não consegue impor a sua vontade de ir para os sítios onde quer. E se calhar estão a fazer isso contra a pior defesa que o devem tentar fazer, porque a quantidade de vezes que, por exemplo, então quando o Castle está do lado do atirador, digamos assim, eu estava a ver literalmente agora mesmo antes de entrarmos um lance deste jogo onde há um inverted pick and roll, portanto já não sei se era com o Harper, mas era com alguém, o Caruso está a defender o Castle e quando o Victor Wembanyama tenta passar a bola, neste caso foi inverted, o Caruso já está completamente na linha de passe. Porquê? Porque não há problema nenhum em deixar o Castle. Não há respeito para os atiradores. E esta noite os jogadores de perímetro até lançaram bem. Mas, à partida, as defesas adversárias não vão respeitar o Castle, o Dylan Harper, até o próprio De'Aaron Fox, não vão respeitar. E, portanto, vão muito mais pôr todas as suas energias a parar aquilo que o Wembanyama quer fazer. Um rolar para o cesto, seja o que for. Não é por acaso... E vamos entrar aqui um bocadinho, se calhar, numa parte tática pode ser mais chata, ou que alguns ouvintes podem não ter tanto interesse, mas não é por acaso que os bloqueios diretos em que o Wembanyama dá bloqueios não são sempre fora dos 3 pontos. Muitas vezes os bloqueios diretos estão a ser montados ali na zona do cotovelo da área restritiva. Porquê? Porque os jogadores que têm a bola não têm o lançamento exterior tão fiável, então estão um bocadinho mais perto do cesto, vai criar ali mais tráfego, é verdade, mas por outro lado, para o Wembanyama,
aquele bloqueio e o rolar, às vezes basta só o desfazer para ele já estar perto do cesto, como ele é tão comprido, Sim. se fizer o bloqueio ali naquela zona, consegue ficar mais perto do cesto. Para mim o que me faz mais confusão é eles não procurarem outras soluções para ele poder receber perto do cesto, como por exemplo um cross-pick. Um cross-pick é um bloqueio em que, vamos imaginar que a bola está do lado direito do ataque, o Dylan Harper ou o De'Aaron Fox está do lado direito do ataque, e o Wembanyama começa do lado esquerdo do ataque, na zona do poste baixo, e vem um jogador do lado direito do ataque, do lado forte, faz um bloqueio debaixo do cesto, literalmente debaixo do cesto, debaixo do chuveiro, e o Wembanyama vem só do lado fraco para o lado forte, para obrigar o defensor a ter que decidir se passa por cima do bloqueio, se vai em perseguição por baixo do bloqueio, o que é que faz? E esse momento de ajuste do defensor permite ao Wembanyama poder ter ali meio segundo de vantagem para poder receber a bola. E já está perto do cesto. E não temos visto isso. Esse tipo de jogada, provavelmente quando o defensor lá chegasse, ele já tinha a mão no ar. Portanto, e mesmo coisas tão simples como simplesmente isolar 2 jogadores de um lado, neste caso o Victor Wembanyama e alguém, colocar 3 jogadores do outro e só passar a bola e dizer um passo interior simples, exatamente, joga. Vai trabalhar. E depois ver o que é que sai dali, porque se a defesa colapsar, alguém terá um lançamento, obviamente. Ou um corte, exatamente. O lançamento, pronto, os Spurs vivem bem com isso. Da mesma forma que do outro lado, Ricardo, estamos a ver se calhar a pior sequência de jogos a nível de eficácia do Shai. Não é... ele não é defendido diretamente por o Victor Wembanyama, mas é por causa do Victor Wembanyama que este tipo de percentagens acontecem. Não só porque os defensores de perímetro são muito mais confortáveis, têm as costas mais quentes, mas também porque Victor Wembanyama depois ocupa aquela área, ele consegue estar com os pés debaixo do cesto e estar a defender o mid-range do Shai. E é engraçado ver que o Shai disse ontem que, porque estava a ver as declarações, e ele disse que eu tenho tentado os mesmos lançamentos que tentei a época toda, o que não é bem verdade, não é? Porque não é verdade. Se formos ver aqui a área dos lançamentos, são todos um bocadinho mais afastados do que é normal, e temos a quantidade de lançamentos que ele tem que fazer à retaguarda, porque tem a mão não só do Castle, que está a fazer uma série absolutamente inacreditável, como depois vais revelar às pessoas o que é que me enviaste sobre o Castle ou não? Vou revelar daqui a bocadinho. E é engraçado ver que o desespero por segunda criação é tão grande que eles tiveram que colocar ontem o Jalen Williams completamente limitado e se calhar totalmente contraproducente, porque eles, com a ausência de AJ Mitchell, com a ausência de Jalen, a nível de criação do jogo, Ricardo, é muito difícil, é um peso muito grande para o Shai. Está-se a refletir na eficácia, e isto não retira a possibilidade de agora no jogo 7 ele espatar 50 pontos ou 40 pontos e ganhar o jogo. Mas é muito interessante ver que há aqui um bocadinho de pânico por parte dos Oklahoma City Thunder, mesmo com a vantagem de 3-2 na série, agora já diluída neste jogo 6. É verdade. O Shai, essa referência que fizeste à quantidade de lançamentos que ele faz em queda para a retaguarda diz muito sobre o que é que tem sido o impacto do Victor Wembanyama nesta eliminatória. Aliás, um dos efeitos do impacto do Wembanyama, não sei se tens memória visual disso ou não, da quantidade enorme de push shots, de floaters que o Isaiah Hartenstein está a fazer, muitos deles em que a bola vai altíssimo. Aliás, eu vi um shot chart, ou vi um data visualization que mostrava que o Wembanyama nesta série fez os 5 floaters mais altos da sua carreira. O Hartenstein? O Isaiah Hartenstein fez os 5 floaters que chegou a atingir o ponto mais alto da sua carreira. Faz sentido, né? O que é normal. Mas o que me parece mais interessante é que até há ali um jogo em que o Hartenstein começa logo com 4 ou 5 lançamentos logo no primeiro período. É o jogo onde eles levam o 3 para aí. É o 4, acho que foi o 4. O 4 eles ganharam. Não, 4 eles ganharam. Os Spurs. Os Spurs. Pois é, foi nesse, onde o único ataque que eles conseguiam no início eram os push shots do Hartenstein, sim. Foi 4. E porquê que isso acontecia? Porque sistematicamente eles estavam a jogar um bloqueio direto para tentar libertar o Shai, ou o Shai a tentar em isolamento jogar 1 contra 1, logo desde o início,
E o Wembanyama está tão focado em criar ali aquela mancha visual e em ser uma âncora defensiva, aparecer nas linhas de penetração do Shai Gilgeous-Alexander, que estava completamente alienado do Isaiah Hartenstein. Portanto, dá 2 passos ao lado para impedir a penetração, o Hartenstein fica sozinho e o Shai metia a bola no Hartenstein e o Hartenstein floater. Os primeiros 8 pontos foram 4 floaters do Hartenstein e tinha a ver com isso. O foco do Wembanyama em fechar as linhas de penetração do Shai e não deixar o Shai ganhar ritmo. Aliás, o Shai nesse jogo, na primeira parte, marcou 6 pontinhos, ou o que é que foi? Não foi nada de extraordinário. Sim, e quando tu tem não a ver tens muito com isso, com o plano de jogo. E quando tu não tens de te preocupar com segunda criação, em dribble, Jalen Williams e AJ Mitchell, exatamente, estás ainda mais confortável em defender assim. Obviamente pode acontecer seres batido dessa forma, mas vives bem com isso. É a mesma forma que tu perderes o jogo porque o Caruso te espetou 7 triplos, portanto vives com isso. É muito interessante. Já não há propriamente grandes ajustes nesta série. O grande ajuste aqui foi o momento em que o Mark Daigneault percebe que precisa do Hartenstein para impedir pelo menos que o Victor Wembanyama domine totalmente a área pintada, e foi se calhar o principal ajuste. Agora é uma fase onde tem muito a ver com a saúde dos jogadores, Ricardo, porque Fox está com uma lesão que provavelmente se fosse em fase regular ou em primeira ronda de playoff não estaria a jogar. Jalen Williams, eu acho que é contraproducente teres um jogador neste contexto dentro do campo, porque certamente te apercebeste que assim que ele entrou, o mindset dos Spurs foi atacar o Jalen Williams, e portanto vamos ver. E depois há um fator para mim que é muito importante, que é o Dylan Harper, que pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas o teto dos Spurs é tão mais alto por causa de jogadores como o Dylan Harper, porque nós sabemos o que é que o Victor Wembanyama faz, sabemos o que é que o Fox é, não sabemos até onde é que podem chegar o Castle e o Dylan Harper, e o Castle está absolutamente a convencer totalmente, mas o Dylan Harper para mim é a chave desta série, porque não há propriamente um jogador nos Spurs que consiga ter este tipo de ameaça exterior, ameaça interior em drible como o Dylan Harper, e ele esteve lesionado, ele acho que não joga 2 ou 3 jogos. E este jogo 6 foi o primeiro momento depois do jogo 1 onde eu senti que ele está fisicamente bem. Portanto, estou curioso para ver se não poderá ser ele a chave do jogo. Obviamente a chave é Victor Wembanyama, cheio, isso é natural, mas as jogadas desse tipo de jogadores podem realmente ser muito interessantes, até porque se pensarmos em criação secundária, neste momento os Spurs têm mais do que os Oklahoma City Thunder. E tem porque há Dylan Harper e De'Aaron Fox, porque o Stephon Castle, quando esses dois estiveram ausentes, e houve até jogos em que falharam os dois em simultâneo, o Castle fazia 9 ou 10 turnovers por jogo. Ontem fez um turnover, por exemplo, porque não precisa ter tanta bola na mão para criar. E, portanto, mesmo a presença desses dois, do Harper e do Fox, ajuda o Stephon Castle a poder focar-se naquilo em que ele é elite, e que te vai obrigar a tomar uma decisão na tua vida. Eu disse ao Ricardo que é oficial. Neste momento o meu jogador favorito é o Stephon Castle e equaciono... Bem-vindo. Não, mas, Ricardo, eu quando digo... obviamente eu sempre gostei do Castle, mas há outros jogadores. Mas neste momento é o meu jogador favorito. E equaciono tatuar o nome, ou um castelo. Castelo... o castelo de... Castle, mas depois com o penteado do Stephon Castle a sair em cima. Pode ser, pode ser. Tens de ter cuidado, porque se passares ao pé do Hartenstein e ele vir a tatuagem, ainda pode tentar apanhar... Se tu queres falar disso, ainda bem que tu não gostas de futebol, Ricardo, porque tu rapidamente entravas no rabbit hole das arbitragens. Ora bem, há 2 espectros... Eu só tenho uma coisa muito rápida para dizer sobre arbitragens. Acho que tem havido uma influência muito grande das arbitragens, porque quando os árbitros dão espaço para os jogadores serem físicos e defenderem com fisicalidade, e os jogadores entendem que podem usar a fisicalidade, o jogo funciona muito melhor. Não há pitches fáceis, há menos flops, porque os jogadores não têm necessidade de fazer flops, de um lado e do outro, porque também há jogadores dos Spurs que também fazem flops. Sabes que podes usar as mãos, podes agarrar, podes empurrar quando estás ali na luta perto do cesto, e as regras são iguais para todos. Portanto, havendo essa consistência, é tudo muito mais benéfico e toda a gente consegue jogar pelas mesmas regras.
Porque estávamos a cair numa tendência de olharmos para os Oklahoma City Thunder, que são campeões da NBA, que têm o 2 vezes MVP, que têm o melhor role player da NBA no Alex Caruso, que têm o jogador que ficou em segundo lugar para Defensive Player of the Year, portanto, entre os humanos ficou em primeiro lugar. Portanto, eles têm isto tudo, e o talento não estava a ser suficiente e eles estavam a cair na tentação de fazer batota. Aquele jogo 2 foi das coisas mais nojentas que eu vi este ano. E, portanto, ainda bem que os Thunder começaram a perceber que com talento, se puserem o seu talento, conseguem ganhar. Ainda bem que o Hartenstein percebeu, como percebeu no jogo 5, que ele tem armas dentro das regras para limitar o Victor Wembanyama. O jogo 5 do Hartenstein é uma masterclass defensiva. Em todos os podcasts que tu ouves agora, está toda a gente a dizer que os front offices estão doidos porque nos próximos 10, 15 anos o Wembanyama vai dominar e então tem que se arranjar alguém que seja um antídoto para o Wembanyama. O Adaimar, o posto espanhol de Michigan, de repente está a subir nos draft boards porque já estão a dizer que ele tem as peças, as ferramentas físicas para poder encaixar no Wembanyama. Quer dizer, há uma loucura com o Wembanyama e todas as decisões da NBA nos próximos 10 anos aparentemente vão ser feitas com base naquilo que o Wembanyama permite ou não permite fazer. Mas o Isaiah Hartenstein mostrou naquele jogo 5 que tu não precisas de inventar. Podes ser físico, independentemente de teres menos 20 ou 30 centímetros, podes usar outras armas para equilibrar, para poder ser eficaz frente ao Wembanyama. E, portanto, ainda bem que o Mark Daigneault e os jogadores do Thunder perceberam que com talento é suficiente, porque o que eles estavam a fazer era passar um atestado de incompetência a eles mesmos, dizer que para ganhar aos Spurs tinha que ser através de uma subversão aqui das regras e de fazerem uma batotazinha, que os árbitros estavam a permitir. O problema não é deles, sim. Os árbitros estavam a permitir. Deixa-me só dizer aqui duas coisas. Eu não partilho da opinião que os Thunder, da opinião popular, não é da tua, mas da opinião popular, de que os Thunder ganham porque flopam e é muito claro, se eu te der aqui um dado que se calhar vai-te surpreender, das 16 equipas que jogaram playoff, os Thunder são os 11º em nível de lançamentos livres tentados. Portanto, há aqui uma diferença muito grande entre o que os números nos dizem e o que a cultura popular nos está a dizer. Isto não quer dizer que um jogador como o Shai Gilgeous-Alexander não tenha, como o James Harden o fez, como o Kobe Bryant o fez, como o Lucas Doncic o fez, há uma série de jogadores que fazem isso, que utilizam isso a seu favor. Exatamente, tenham compreendido onde é que podem explorar lacunas das arbitragens. Se eu acho que os Thunder exageram, diria que não, exageraram nesta série, depois da derrota do jogo 1, e isso foi notório. Aquilo que permitiram o Hartenstein fazer ao Wembanyama foi grotesco, só que estamos a falar de dois aspectos diferentes, que é o que permitiram fazer defensivamente na fisicalidade, e nós sabemos que a NBA tem este problema, que é a pressão dos mídia e dos adeptos para que o playoff seja mais intenso, faz com que eles abram um bocadinho os cordões à fisicalidade, e depois é muito difícil depois eles conseguirem recuperar o controle dos jogos, porque ao final de 8, 9, 10 jogos em que te deixaram fazer tudo, de repente mudam-te o chip e os jogadores ficam obviamente baralhados. Portanto, a NBA tem este problema, e é um problema que eu acho que é impossível controlar, e que acho que é um problema até benéfico, porque permite-te ter jogos realmente de grande intensidade, como foi, por exemplo, o jogo 1. Mas depois, estamos a falar depois do outro lado, da quantidade de flops, da quantidade de arranques de arrancar idas para a linha de lance livre. Enquanto tu tiveres jogadores que ofensivamente são tão incríveis, vais ter sempre este problema, não é? Porque a NBA vai estar sempre a correr atrás. Quando a NBA percebeu o que o James Harden fazia, ou quando a NBA percebeu o rip-through, por exemplo, do Kevin Durant ou do Chris Paul, ajustou. Mas está sempre a correr atrás. E se calhar agora na próxima temporada, quando eles fazem as reuniões dos árbitros antes da temporada, vão ter ali uma série de clipes a dizer, ok, não é? Temos que ter atenção a isto, porque não podemos permitir que
haja esta imagem de que... Porque a imagem geral agora, mesmo que o Standard ganhe o título outra vez, é que, ok, ganharam 2 títulos, mas ganharam 2 títulos por causa das arbitragens. E não é verdade. E os números dizem isso mesmo. Agora, claro, que Shai Gilgeous-Alexander vai estar sempre no topo dos jogadores que vão mais vezes para a linha de lance livre, não há dúvida nenhuma. Porque ele, tal como o Doncic, tal como o Harden, tal como o Trae Young, tal como todos os jogadores da NBA que são génios ofensivos, perceberam o que é que têm de fazer para castigar dentro do que as regras lhes permitem fazer. Agora, deixa-me só dizer que eu até utilizei a expressão, eles fazem aqui uma batotazinha porque os árbitros estão a permitir. Atenção, eles estão a fazer aquilo que as regras lhes estão a permitir. O problema é que as regras mudam de jogo para jogo. Essa é a minha grande crítica. Porque o ser humano é assim, vê uma margem para aproveitar e tenta aproveitar. E são os standard porque estão debaixo dos holofotes, porque são os campeões e agora toda a gente quer destroná-los, mas se fossem os Phoenix Suns e o Dillon Brooks a dar porrada fora dos limites, nós estaríamos a criticar isso também. Mas a agressividade dos Spurs no perímetro é muito semelhante à do Standard. Mas a questão é que se tu no jogo 1 permites fisicalidade e os jogadores jogam com aquelas regras, e se tu de repente fazes 2 faltas num período, tens que te conter, porque estás a te sentir que o critério é aquele, mas tu é que te esticaste e então vais-te conter, estes ajustes são naturais. Se tu do jogo 1 para o jogo 2, de repente no jogo 2, tudo é um apito, não podes respirar no mesmo metro quadrado de um jogador do Oklahoma City ou do Shea em particular, e de repente os Spurs deixam de ser agressivos. Isso faz com que eles mudem completamente a sua forma de jogar. E os Standard começam a exagerar na forma como vão à procura disso, porque estão a perceber que estão a ter esse benefício por causa de um apito que está a soar com muito mais frequência. E, portanto, eu não critico os Standard por aproveitarem, porque outra equipa naquela situação aproveitaria também. O que eu critico é o facto de haver critérios tão dispares de um jogo para o outro, não é de uma época para o outro, é à terça e à quinta. Sim, são árbitros diferentes, não é? Já sabemos como é que isto é. Mas as diretrizes são as mesmas. Sei, Ricardo, mas o que tu notas é, jogo 1, ganhou San António, no segundo, vamos apitar mais aqueles contactezinhos que deixámos passar no primeiro. Empata a eliminatória. Terceiro jogo, dá um bocadinho de margem. Quem é que ganhou? Ganhou Oklahoma. No quarto jogo, aumentaram a fisicalidade, deixaram aumentar a fisicalidade porque os Standard estavam por cima. É claramente reativo em relação ao resultado da série. E isso para mim é que não faz sentido nenhum. Olha, independentemente disso, vamos ver o que é que vai acontecer no jogo 7. Nem sequer vamos aqui fazer qualquer tipo de antevisão, porque não há nada a dizer. Vai ser um jogo onde o detalhe já é tão... As margens já são tão mínimas que qualquer run pode ser decisiva, qualquer entorse pode ser decisiva, ou será decisiva, certamente. Quem ganhar... vai ser o Jordan McLaughlin game, ou não? Espero que não. O Bismack Biyombo game. É como fixe era se fosse o Bismack Biyombo game. Ou Ken Rich Williams game. Já teve o seu momento. Eu só espero que não seja o Caruso game, porque cada vez que eu vejo os jogos do Caruso, cada vez que eu vejo que agora até já se está a criar a narrativa de que, e atenção, legítima, de que se os Standard ganharem, o Caruso pode ser finalista da final de conferência, MVP da final de conferência. MVP. Eu penso na decisão que foi, e que na altura eu até compreendi, dos Lakers deixarem sair o Caruso depois de terem ido buscar o Russell Westbrook. Dito isto, partilhas da opinião. Eu já tenho visto o duplo espectro das opiniões. Eu já vi pessoas a dizer que, independentemente do que aconteça nesta série, mais até por causa da questão física das lesões e do desgaste, os Knicks vão ser sempre favoritos na final. E também já ouvi a outra versão que diz que quem ganhar esta série, nomeadamente quem ganhar o jogo de sábado, vai ser campeão. Onde é que tu estás dentro desta... Obviamente não estarás tanto à terra nem tanto ao mar, mas estás mais para que espectro da opinião? Se não houver agravamento de lesões ou de estado físico de jogadores, portanto, se tivermos mesmo o Jalen Williams assim a 30% do que ele representa, mesmo sabendo nós que o Fox e o Harper não estão a 100%, eu acho que os favoritos continuam a sair da Conferência Oeste. Quando forem lançadas as previsões ou as odds das casas de apostas para as finais. Eu também concordo contigo. Mas
para já estão lá os Knicks. Eu lembro-me muito mal, Ricardo, muito mal da última vez que os Knicks estiveram nas finais. Foi um ano de lockout, foi o primeiro ano pós Michael Jordan, Chicago Bulls. É até que a história. Eu li o livro. Tu já leste o livro do Blood, como é que é? Blood at the Garden? In the Garden? Blood in the Garden, do Chris Herring. Comprei, mas ainda nem o abri. Não abriste, meu amigo? Já o tenho há meses e meses. Deixa-me dizer-te que por acaso não tenho aqui, foi uma das leituras mais fáceis que eu tive na minha vida, porque tem ali uma série de coisas, tem ali uma série de histórias muito fixe. Pat Riley, Jeff Van Gundy, aquela Patrick Ewing. É um livro muito, muito fixe, recomendo. O que é certo é que eles estão lá sendo históricos, porque aquilo que eles estão a fazer ofensivamente foi histórico nestes playoffs da conferência, especialmente ali a partir do se calhar jogo 7, jogo 6 do jogo contra os Hawks. Realmente embalaram 2 sweeps seguidos, obviamente dentro de contextos, mas estão de cadeirinha a ver, não é? Portanto ainda vão ter aqui mais alguns dias de descanso. E estas duas equipas ainda vão ter de jogar uma verdadeira batalha, certamente. Ganharam o Oeste, Ricardo. Eu lembro-me que no início da temporada nós apontávamos como os co-favoritos as duas equipas que curiosamente chegaram à final de conferência. Os Cavs que fizeram uma grande alteração ao meio da temporada, mas os Knicks cumpriram com a obrigação, porque quando tu despedes o treinador que chegou à final de conferência, melhorar só ainda à final da NBA. Estão a encontrar realmente aqui uma variantes ofensivas. Vimos, por exemplo, Karl Anthony Towns muito importante como hub nas 2 séries anteriores, nesta série já não tanto, mas ofensivamente estão realmente muito bem, mas continuam a ter alguns defeitos que podem ser explorados. Sim. Próprios para o Mike Brown, que tantas vezes batemos nele, a conseguir levar estes Knicks a umas finais. Segunda equipa que ele leva às finais, meu amigo. Com decisões que de facto potenciaram ou maximizaram o potencial desta equipa, como a tal questão de colocar o Karl Anthony Towns às vezes a jogar longe do cesto, com a bola na mão, como passador, como criador para os outros, abrindo espaço para os cortes do Mikal Bridges, para os cortes do Jalen Brunson, tirando a bola da mão do Brunson, retirando-lhe aqueles 20 segundos iniciais em que ele passa tempo a driblar e se cansa. Portanto, tudo isso ajudou a estes Knicks estarem cada vez melhor e numa versão aqui em ponto rebuçado na altura certa da temporada. Se é suficiente, tenho dúvidas, porque eu sinto que eles ainda não foram verdadeiramente testados nos playoffs, ainda não apanharam concorrência a sério. Não sei se estes Knicks não teriam mais dificuldades com os Lakers ou com uma equipa que tenha sido eliminada na primeira ronda da Conferência Oeste do que com os 3 adversários que apanharam aqui no Oeste até às finais da NBA. Mas mérito para os Knicks por lá estarem, por estarem a jogar um basquetebol muito bonito. Muito atenção, atlético, Mitchell Robinson esta noite soube-se que partiu um dedo da mão, provavelmente num treino partiu um dedo da mão ao guiar os seus SUVs, os seus SUVs, que ele faz coleção. Mas vamos ver, porque é importante para uma série final contra uma equipa, seja ela qual for, que tem bons jogadores grandes que virá do outro lado. Mas estes Knicks de facto merecem estar nas finais da NBA. Tem um pavilhão absolutamente incrível, uns adeptos loucos, mas loucos. O fator casa é mesmo fator casa, e nós vemos os vídeos que se tornam virais dos adeptos nas ruas a dizer as parvoices mais absurdas que nós possamos imaginar do que é que podem fazer se os Knicks ganharem, forem campeões, ou insultarem os jogadores das outras equipas. Mas é de facto uma cidade que tem muita gente, que tem equipas de vários desportos que têm dificuldades em ganhar, e de repente estão aqui os Knicks com possibilidade de serem campeões da NBA. Portanto vai ser uma loucura. O jogo 3
que será o primeiro jogo a acontecer em Nova Iorque, seja qual for a equipa que saia do Oeste, terá sempre vantagem em casa. Portanto, o jogo 3 e o jogo 4 serão no Madison Square Garden, esses estão garantidos. Vai ser a loucura total em Nova Iorque. Era aí que tu devias ir a Nova Iorque passear, não é? Quando tu foste, era aqui, era agora que tu devias ir a Nova Iorque passear. Eu acabei por ir, portanto, nunca fui sequer. Os Knicks têm de facto algumas deficiências, como estavas mas também têm algumas virtudes, sublinhar. Tem muitas virtudes. Jalen Brunson a provar que é de facto um jogador de elite, mais uma vez, e um playoff riser. Como é que achas que ele vai, que ele vai lidar, independentemente de quem venha do Oeste, com Lu Dort ou Stephen Castle? É que de repente tens Lu Dort ou Cassian Wallace. Ele já teve dificuldades com o Dyson Daniels. Lu Dort ou Cassian Wallace. Poderem à vez ir alternando e cada um dos dois a dar-lhe frutas. E do outro lado, o Stephon Castle ou, sei lá, o Carter Bryant pode sair do banco de repente e andar atrás de ti. Não se avizinham semanas fáceis para o Jalen Brunson. E esse sim será o grande teste, porque o viés de recência, a memória mais fresca que temos é do Donovan Mitchell e do James Harden, e aqueles refrescos de Cleveland que nem sombra faziam ao Jalen Brunson, e agora ele vai ter uns cães de fila atrás dele, e isso vai ajudar a decidir a série, certamente. Sem dúvida. Depois teremos tempo para além dos problemas que já documentámos muitas vezes aqui, dele e do Towns defenderem o bloqueio direto. Depois nós teremos, quando soubermos quem é a final, teremos tempo para fazer uma antevisão mais detalhada, mas sem dúvida, a imagem que ficou da série contra os Cavaliers, para já os Cavaliers, e teremos tempo depois para falar deles durante o verão, estão aqui numa encruzilhada, que é uma encruzilhada que curiosamente os Knicks também tiveram, ainda que os Knicks tenham tido uma série na altura, na final de conferência contra os Pacers, bem mais equilibrada, 4-2, se não estou em erro, e foi uma série, podia ter caído para um lado ou para o outro. Esta série foi... É verdade que os Cavaliers tiveram o jogo 1 ganho nas mãos, e se calhar estávamos aqui a falar de outro tipo de série, mas aquilo que os Cavaliers apresentaram, para já, eu não quero entrar muito naquela ideia de que tudo é culpa do James Harden, acho que é muito mais culpa do Kenny Atkinson do que do James Harden, mas com tudo isto, uma equipa que acredita que pode ganhar um título com uma dupla de bases como esta é desafiante. Uma equipa que acredita que pode ganhar o título com uma dupla de bases como esta, com um deles a ser o James Harden, ainda é mais interessante. Uma equipa que acredita que pode ganhar o título com este backcourt, com o James Harden, e troca um jogador de 36 por um jogador de 26, também é desafiante. Mas... é engraçado porque chegas a uma final de conferência, já não ias a uma final de conferência há 40 anos sem o LeBron James, e sais da final de conferência pior do que se tivesse sido eliminado na segunda ronda. Não deixa de ser aqui uma encruzilhada muito interessante. Eu tenho visto, não sei se tens lido, há aqui uma expectativa de que os Cavs pensem a sério em trocar o Evan Mobley, e eu percebo que o Evan Mobley não tenha sido, ainda não tenha atingido ainda ao nível que se imaginava, mas quer dizer, já trocaste o Garland, vais trocar agora o Mobley, e nunca é um bom sinal quando um treinador que vai à final de conferência, que ganha 50 e pico jogos, tem de ter a certeza, ou tem de haver a confirmação que ele vai continuar para a próxima temporada. Falamos do Kenny Atkinson, e como eu disse, quando lancei o Ricardo, acho que é muito mais culpa do Kenny Atkinson do que do James Harden. Acho que quando tu tens um jogador como o James Harden, tu tens que criar aqui, tens que dificultar ao máximo que o teu adversário, neste caso o Jalen Brunson, deixa-me ver aqui. Não tenha tanta facilidade em atacar o teu ponto fraco. E isto é um trabalho de Kenny Atkinson. É desafiante quando o plantel do Kenny Atkinson tem ou o James Harden ou o Donovan Mitchell, dois jogadores que podes atacar, ainda que epá. Portanto, não é claramente uma situação confortável
para os Cavaliers nesta fase, mas acho que Kenny Atkinson teve muito mais responsabilidades que o Harden. O Harden nós já sabemos o que ele vai fazer. Vai desaparecer nos jogos da decisão, novamente a ter jogos onde teve mais turnovers do que lançamentos concretizados. Sabemos que o empenho dele defensivo vai ser absolutamente desastroso e sabemos que a culpa nunca é dele. Mas sabemos isso há muitos anos, não é? E, portanto, a decisão de não proteger, ir com James Harden, não defender depois a possibilidade de ser fácil, porque aquilo que os Knicks fizeram para atacar o James Harden foi muito simples. Chegaram ao backcourt, um bloqueio guard-guard e de repente já estava o Harden à frente do Brunson. E fizeram isto constantemente. Portanto, Ricardão, estás de volta? Estava aqui a atacar o... Parece que sim. Estava aqui a atacar o Kenny Atkinson. Porque estava aqui a dizer que acho que é muito mais culpado o Atkinson do que o Harden, porque o Harden já sabe o que é que ele vai fazer e cabe ao treinador arranjar aqui solução para tentar minimizar isso. E a facilidade com que os Knicks tiveram em chegar ao backcourt, guard screen, trocarem e já está o Brunson a ser defendido pelo Harden foi demasiado gritante. Portanto, a partir do momento em que tu és uma equipa que tem Garland e Evan Mobley, que tem um timeline interessante, trocas um jogador de 36 por um jogador de 26 e agora já estás a equacionar trocar o Evan Mobley, levanta aqui algumas dúvidas. Sim, não sei se falaste do épico rant do Draymond Green sobre o Kenny Atkinson. Nem vi. E sobre os jogadores dos Cleveland Cavaliers, a dizer que, basicamente a desculpar o James Harden, a dizer o James Harden recebe os milhões que recebe porque é um gênio ofensivo. Ele não tem que ainda por cima defender o Jalen Brunson. E a forma como tão facilmente os colegas aceitavam a troca e assumiam a troca e não davam um bocadinho mais de luta, um bocadinho mais de resistência para manter o seu atacante direto à sua frente, no caso o Jalen Brunson, diz muito acerca do balneário, até era a teoria do Draymond Green, do balneário, e de certa forma era uma bicada no Kenny Atkinson e a sua capacidade de liderança de não ser capaz de dizer, epá, malta, temos que evitar entrar aqui num esquema de trocas porque o James Harden tem que ser protegido na defesa. E sim, concordo contigo, o Kenny Atkinson sai muito chamuscado aqui destes playoffs, um treinador considerado um dos melhores treinadores da NBA, que parecia estar relativamente seguro, apesar de a equipa estar a fraquejar já nos playoffs, já não é a primeira vez nos anos mais recentes, já no ano passado foi a mesma coisa. E muitos reportes sobre a continuidade dele. As informações que saem é que ele vai continuar. Portanto, só o facto de alguém ir inquirir se ele ia continuar ou não, ou de alguém dentro da equipa ter necessidade de dizer que ele vai continuar, já é sinal que a coisa não está muito sólida. Vamos ver se é mesmo para continuar ou não. Eu confesso que eu percebo a ideia de que a única forma que eles têm para melhorar a sério é trocar o Evan Mobley. E obviamente aqui falamos da possibilidade de ir buscar o Giannis. Mas aí estamos a levantar já questões que é, mesmo que tu vás buscar o Giannis, colocas o Giannis no lugar do Evan Mobley, tu consegues ganhar com este duplo, com estes dois guards do outro lado. Tens que ser um ataque absolutamente genial, e nem sempre tu vais conseguir ser um ataque absolutamente genial e estás a trocar um jogador de 23 ou 24 por um jogador de 31, portanto estou muito curioso para ver o verão. E continuas a ter um James Harden que falha sistematicamente em playoffs e passarias a ter um Giannis que é cada vez menos fiável do ponto de vista físico. Estou muito curioso. Vamos ver. Provavelmente James Harden vai renovar. Ele tem uma player option. Deve largá-la e renovar por mais anos, menos dinheiro, mais dinheiro garantido, mas menos dinheiro anual, e aí os Cavaliers vão baixar do second apron e vão poder fazer coisas. Tem-se falado muito da questão do Jared Allen, do Max Strus também, tem ali um contrato interessante. Estou muito curioso para ver o que é que eles vão fazer. Ricardo, para fechar, portanto está oficializada um novo modelo de tank, ou anti-tanking neste caso. Eu confesso que assim, precisamos de ver isto implementado aqui 1 ou 2 anos para compreender ao sério. Eu não desgosto, acho que é interessante. Acho que a ideia da relegation zone, ou seja, para quem possa não estar tão por dentro, as equipas que ficarem com os 3 piores recordes vão ser penalizadas por isso e vão ter menos probabilidades de ter
a melhor escolha do que as equipas que estão imediatamente acima, 4, 5, 6, 7, aliás, é isso, né? 8, 9 e 10. 8, 9 e 10, exatamente. Acho interessante isso, estou curioso para ver como é que as equipas da NBA vão navegar isso e vão encontrar a lacuna. Acho interessante a ideia de que não podes ter a escolha número 1, 2 anos seguidos, não podes ter escolhas nas primeiras 5 posições em 3 anos consecutivos, exatamente, o que invalidaria o Wembanyama, Stephon Castle e Dylan Harper, não é, por exemplo? Não gosto... Portanto, a ideia do talento ser diluído pela Liga. Sim, quer dizer, poderias ter, porque tem a ver com as escolhas que tu fazes, porque se os Atlanta Hawks tivessem escolhido o Stephon Castle em vez de usar Zachary Hitsache, não estávamos a ter esta conversa. Claro, as duas coisas estão sempre de mão a mão, não é? Mas isto para dizer o quê? Não gosto que tenha retroativo já para este draft, porque... Isso é que não faz sentido. Não faz sentido, porque as equipas que estavam a jogar com determinadas regras e de repente há equipas que vão ser penalizadas. Os Grizzlies votaram contra quase como apenas para fazer algum barulho, para explicar que foram prejudicados porque têm a escolha do Utah Jazz e ela não vai poder ser top 5 se não estou em erro, não é? Porque eles já foram. Sim, porque foi o Ace Bailey há 2 anos e este ano tem a escolha número 2. No próximo ano os Utah Jazz deixam de ter top 5, só que a escolha do Utah Jazz está nas mãos dos Grizzlies. Exatamente. Que têm que ficar com essa regra, o que é absurdo. Portanto, devia haver aqui um acordo de cavalheiros nestes anos de implementação, os primeiros 2, 3 anos, estas regras, pelo menos das piques que passam não terem essa... Mas depois também se levanta outra questão, que é estas novas regras são só para os próximos 4 ou 5 anos. Ou seja, eles vão testar. Portanto, não teriam tempo, mas pronto, é o que é. Mas em termos gerais, e depois vamos ter que esperar para ver isto realmente em ação 1 ano. Acho que a próxima temporada vai ser fascinante também por isso. Mas em termos gerais, Ricardo, estás comigo que parecem ser regras interessantes? É assim, eu parto de um ponto prévio de que achava que o tanking não era um problema tão grave como problema assim tão grande. Dito isto, eu não consigo de momento ver grandes problemas nisto. O problema é que sempre que se implementa uma reforma de tanking, nós não conseguimos ver no imediato a forma como é possível contornar, e é isso que vamos ver nos próximos anos. Nos próximos anos vamos perceber se há equipas ali de middle pack que de repente vão, a meio do ano, começar a ter algumas decisões estranhas para influenciar se vão mais para cima, mais para baixo. Mas mais para baixo não deve é ótimo. Não é? Pois, quer dizer, mais para baixo, mas não para as últimas 3 posições. Enfim, vamos ver que impactos é que isto vai ter, porque assim, no papel, no imediato, parecem ser medidas positivas. Eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que há uma coisa interessante que é... Ou seja, neste momento, tu não podes ser, uma equipa não quer estar nos últimos 3, ok, mas também não tem de perder obrigatoriamente para ficar no 4, porque é indiferente. Pois, ou seja, o 4º e o 10º têm exatamente as mesmas odds. E, portanto, obviamente levanta-se aqui... Se calhar já não descansas os jogadores tantas vezes, porque eles podem jogar, porque se não houver risco de cair para as últimas 3, ou se houver risco de correr para as últimas 3, se calhar já têm que jogar mais uns joguinhos do que estavam a jogar agora. Portanto, isto é tudo pensado para ter mais vezes os jogadores dentro do campo e as equipas a competir mais vezes, para não termos os Wizards que perderam 27 dos últimos 28 jogos desta temporada. E há uma coisa interessante, que eu acho que eu acho que o primeiro impacto que nós vamos ter é as últimas 2, 3 semanas da próxima fase regular, as equipas que estejam naqueles 3 lugares, na relegation zone, se estiverem relativamente perto das outras, acho que a coisa vai ser animada. Acho que vai ser animada. Ao contrário da animação que tivemos nos últimos 2 anos, onde a animação era para ver quem é que ia buscar mais jogadores em 10 days contract para jogar nas últimas 3 semanas, agora já não vão poder fazer isso. Então, acho que vai ser interessante. Acho que pode ser uma... Vamos ver. Coisas que saiu daqui desta nova reforma. Adam Silver com mais armas disciplinares, com mais poder, multas até 10 milhões de dólares. Agora é preciso provar muito bem que houve tanking e não sei até que ponto isso é viável para se poder aplicar uma multa de 10 milhões de dólares. Eu acho que mais do que essa são os seguintes que tu vais dizer. Pode forçar a perda ou a transferência de piques, pode reduzir as odds de uma equipa, pode pura e simplesmente decidir, não, vocês vão ter ainda menos odds do que o que estava estabelecido, pode alterar a posição do draft.
o comissário da NBA pode alterar a posição no draft ou suspender dirigentes. Portanto, há aqui novas medidas que o Adam Silver tem para tentar disciplinar caso continue a haver alguns casos grotescos de tanking. Agora, coisas positivas, vamos ter lotaria ao vivo. Isso vai ser giro. É? Né? A promessa da lotaria ao vivo e televisionada, porque são só 37 bolas e, portanto, é rápido, vai acabar as teorias da conspiração, não é? Que é numa sala fechada, onde só estão pessoas mas pronto, estão sempre jornalistas, obviamente, mas os conspiracionistas tinham estas teorias, nós sabemos que aquilo era bem feito, mas enfim, ainda há algumas críticas em relação a isto, e uma delas é precisamente o facto disto ser só um teste até 2030, ou seja, as equipas já estão a receber a mensagem de que a Liga se calhar não está muito confiante nesta proposta. Eu por acaso não tenho essa... Eu acho que são mudanças tão drásticas, tão vincadas, que eu acho que a Liga está a passar a mensagem de, ok, são tão drásticas que isto realmente há aqui um cenário onde isto possa correr mal e, portanto, não queremos já carimbar isto para sempre, como fizemos com as flattening odds. Mas não precisavam de carimbar para sempre, podiam dizer só, ok, vamos implementar estas mudanças e daqui a 4 anos, se não tivessem, sim, se não gostassem, podiam não ter dito nada. Vamos alterar. Podiam não ter dito nada, era só isso, não ter vamos dito ver. nada. Olha, eu gostei, eu concordo contigo, acho que, por exemplo, para o próximo draft não íamos ter tantas equipas a fazer tanking. Basta ver a quantidade de equipas que fizeram tanking nos últimos anos, que foram compradores no último trade deadline. Falamos de Jazz, falamos de Washington Wizards. Porque olhavam para este próximo draft como não tendo tantas pérolas, digamos assim. Mas gostei. Olha, deixa-me só terminar com esta observação, Ricardo. Nós não sabemos o que é que vai acontecer no draft, não sabemos o que é que vai acontecer com os jogadores que vêm nesta draft class que aí vem, mas digo-te uma coisa, Ricardo, a última draft class vai rivalizar com esta, porque Cooper Flag, VJ Edgecombe e Dylan Harper, Jesus. Aliás, eu não sei se o Dylan Harper, que foi segunda escolha, e às vezes até parece que fica um bocadinho esquece. O Dylan Harper foi segundo. Exato, o VJ Edgecombe foi terceiro. O Dylan Harper foi segunda escolha e passou assim pelos pingos da chuva, porque toda a gente falava que era o draft do Cooper Flag. O Dylan Harper passou um bocadinho pelos pingos da chuva. Estamos a ver o Dylan Harper nos playoffs, nas finais de conferência, a ser aquilo que tu disseste há pouco. O gajo que decide o teto dos San Antonio Spurs. E nós não temos dúvidas, com um ano de Dylan Harper, com uma aparição em playoffs, que ele vai ser uma super estrela. Nós não temos dúvidas de vai ser craque. E acho que também não temos dúvidas que Cooper Flag e VJ Edgecombe vão também ser. Portanto, sim. E provavelmente os três, bem mais do que o Con Knippel, que andávamos aqui a discutir se era o rookie do ano. Mas mesmo o Con Knippel, Ricardo, eu acho que esta draft class sim, excelente. Está a convencer. Obviamente haverá decepções, mas nos jogadores que tanto falávamos, para já não há assim nenhum jogador que eu me lembro que esteja a ser absolutamente dramático, com exceção lá do Jokic chinês. Não há assim nenhum caso dramático de jogador que consideramos já um bust. Também é verdade, mas atenção, este draft que vamos ter daqui a um mês, a menos de um mês, dizem que é o grande draft das últimas décadas. Traz A.J. Bunce, Darren Peterson, Cam Boozer e Caleb Wilson ali no top 4, e que têm todos potencial para vir a ser All-NBA, segundo os especialistas. E atenção, eu não sei se neste draft o Dylan Harper não era escolhido à frente dessa gente toda. Bold statement, meu amigo. Falamos daqui a 5 anos. Agora que já ouvimos, não é? Agora que já ouvimos. Quando fizemos o redraft. Ora bem, vamos embora. Nós ainda teremos um episódio. Nós depois voltaremos a fazer os episódios pós-jogos das finais. O Chico também vai voltar. Tenho recebido muitas mensagens a perguntar pelo Chico. O Chico está bem, regressou recentemente ao trabalho. Ele fez aí uma giga-joga muito interessante para ter muito tempo com a sua criança e é o que deveria ser. Ele não devia ter precisado de andar aí a trabalhar 2 anos seguidos para poder depois ter isto. Ele vai voltar, espero que triste, porque estou a torcer pelos Spurs. Mas depois voltaremos, ainda faremos um episódio de antevisão às finais, provavelmente na terça-feira. As finais começam na terça-feira, não é? Começam na terça. Então pronto, olha, está decidido, Ricardo, gravamos na terça um episódiozinho para lançar as finais. Olha, sempre um gosto. Terça ou quarta? É dia 3. Dia 3? Dia 3 é o quê?
Dia 13 é greve. Quarta-feira. Dia 13 é greve. Quarta-feira. Então é quarta, perfeito. Vais fazer greve, Ricardo? Vamos fazer greve. Eu estou de férias na próxima semana. Tu tiraste férias. Tu nota-se que Eu és. estou de férias nas próximas 2 semanas. Tu nota-se que és o típico Tuga que viu aquele feriadozinho, viu aqueles 2 feriados e marca as férias ali e tal, para apanhar os feriados. Eu vou-te explicar. Para já, o meu filho mais velho faz anos dia 8, que é na semana dos feriados sempre. Portanto, até me dá jeito tirar férias nessa semana. Tu ainda tens o Mas Santo António. depois, exatamente, temos o Santo António aqui, portanto, junta o útil ao agradável entre Santos, Santo António e o meu filho fazer anos, portanto é uma semana, e finais da NBA, posso descansar, estou à vontade. E depois, para além disso, eu tinha 19 dias de férias do ano passado que me estão a obrigar a meter porque eu tenho que os tirar, portanto, olha, é já. Jesus, estão a obrigar o homem a tirar 19 dias de férias. O homem trabalha e não tira férias. Pô. Vamos criar a hashtag não obriguem o Ricardo a tirar férias. Deus do céu. Bem, vamos embora, meus amigos. Ricardão, grande abraço, já sabem. Voltaremos então na próxima terça-feira. Se conseguirem fundar 3, mandem-nos o vídeo.